Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Confesso para vocês que depois de uma semana de trabalho bem longa, trabalho bastante árduo essa semana, eu não estava com disposição para gravar nenhum vídeo, nem com a mente preparada para isso. Mas mesmo assim eu resolvi sentar aqui, estar com vocês, e eu não sei o que vai sair nesse vídeo. Eu parei para analisar várias coisas, e verificar, né, em que ponto estou da minha vida. E pensar um pouco, né, sobre essa organização religiosa que muitos de nós pertencemos, fizemos parte e depois descobrimos que, na verdade, não era nada mais que uma outra religião como outra qualquer e que o único objetivo era de lucrar, né, de lucrar em cima da fé das pessoas. Eu vou falar para você, isso aí incomoda muito, deixa a gente muito triste, às vezes para baixo, desanimado, porque não é fácil não. Você descobrir que ficou praticamente ali muito mais 75% da sua vida envolvido em algo que era uma mentira, uma fraude. Você se sente revoltado. E essa semana eu estou me sentindo assim. Então eu resolvi gravar esse vídeo, conversar um pouquinho com vocês, expressar um pouquinho dos meus sentimentos e tentar dizer as coisas que me levaram a realmente abandonar a organização das Testemunhas de Jeová. Eu quero pedir para você, que é um irmão que conviveu comigo nas congregações Vila Virgínia de Ribeirão Preto, na congregação Jardim Califórnia de Ribeirão Preto, Lusitana de Ribeirão Preto e também na congregação Guanabara de Ribeirão Preto. Vocês sabem, é o tipo de pessoa que eu sou. Vocês ficaram junto comigo, vocês serviram junto comigo. Muitos tiveram uma amizade muito achegada à minha família, à minha pessoa. Vocês sabem quem eu sou. Será que é do nada que o Ricardo e a família dele resolveram abandonar essa organização? Já pararam para pensar nisso? Será que eu tenho uma má índole? Será que a minha família tem uma má índole? Será que nós somos más pessoas? Será que nós somos filhos do diabo, irmãos dos demônios, só porque não concordamos mais com a organização das Testemunhas de Jeová? Você pode falar isso com toda certeza e com seu coração, com sua mente, com seu raciocínio lógico, conhecendo a mim como pessoa? Ou você vai continuar acreditando só naquilo que o corpo governante quer que você acredite? E até mesmo pessoas de renome ou pessoas muito conhecidas abandonam a organização e se tornam apóstatas. Falam mal, que agora são os nossos inimigos. Você consegue parar, me encontrar, olhar para mim, dentro do meu olho e dizer para mim, você que conhece a minha vida, que nós somos seus inimigos de verdade? Então, uma das coisas que me levou a abandonar a organização é justamente a credulidade. A credulidade começou a permear essa organização nos últimos tempos, assim como em qualquer outra religião evangélica. Você tem que acreditar naquilo que o pastor está falando, mais do que aqui, ó, o que está na Bíblia. Então, essas Testemunhas de Jeová começaram a ficar assim, acreditar mais no que os homens têm a dizer do que aquilo que está na Bíblia. Por exemplo, vamos supor, você está lendo lá na Bíblia e aparece um versículo lá e diz, ó, então essa caneta é verde. Aí você está lendo lá na Bíblia, ou não, e está vendo com seus próprios olhos, ó, não, a caneta realmente é verde, então a Bíblia confirma isso aqui. Não, mas o corpo governante está dizendo que a caneta é preta. Então, enquanto o corpo governante não chegar à conclusão que a Bíblia, apesar de estar escrito lá na Bíblia que é verde, você está vendo que a caneta é verde. Se o corpo governante não falar que é verde, você não pode tomar decisão nenhuma. Você tem que aceitar que é preta
até o corpo governante falar que ela é verde. Isso é lógico? Isso é cristão? Fala para mim. Um cristão maduro tem que ficar esperando alguém dizer para ele a atitude ou a ação que ele deve tomar? Então, a Testemunha de Jeová não passa disso, de uma mera religião evangélica. E olhem, não dá nem para falar que é uma religião cristã, porque Cristo passa longe da organização das Testemunhas de Jeová. É só um figurante, sendo que a Bíblia apresenta para nós claramente, ao você ler os evangelhos e as cartas dos apóstolos, que Cristo é o personagem central do propósito de Deus. Tudo que eles faziam lá no passado, lá no primeiro século, era em louvor e honra de Cristo. E assim eles chegavam-se ao Pai. E nas publicações, das nossas publicações, eu posso assim dizer, porque eu não sou desassociado, eu não sou dissociado, eu não vi nada disso. Eu simplesmente parei de ir quando eu comecei a comprovar as coisas sem ter que usar o óculos do corpo governante. E vocês, Testemunha de Jeová, têm medo de fazer isso. Vocês sabem que se analisarem as coisas friamente, a Bíblia, sem o movimento do corpo governante para enxergar as coisas do jeito que ele quer que você enxergue, você vai encontrar a verdade. Perca esse medo. Passe a analisar as escrituras em forma independente. Depois disso, você quiser continuar aí dentro da organização das Testemunhas de Jeová, não tem problema nenhum, mas faça isso com toda a certeza de que o que você está fazendo é realmente correto. Por que que as Testemunhas de Jeová têm medo que você acesse outros sites para pesquisar? Que medo é esse? Se você tem a verdade, você é a única religião verdadeira, a verdade absoluta. Se você testar a verdade absoluta em encontro de informações falsas, o que vai acontecer? Aquela verdade vai ficar mais estabelecida, você vai confirmar e vai ficar com ainda mais fé que ali é a verdade. O que medo é esse que o corpo governante tem de que vocês aí pesquisem, vejam o que estão falando das testemunhas de Jeová? Que as mídias sociais só contam mentiras e meias-verdades? Por que que ela não deixa você ir lá e comprovar se essas meias-verdades têm fundamento ou não? Você é tão imbecilizado, é tão infantil e tão criança que não pode tomar suas decisões sozinhos, que não pode ir lá pesquisar e comprovar por si mesmo, coisa que a própria Bíblia incentiva você a fazer. Está aqui dentro das Escrituras, é um monte de texto que fala isso. Puxa vida, é duro, mas vocês não enxergam a verdade diante do seu nariz, um palmo à frente dos seus olhos. Então, a credulidade cega, a crença em homens é uma das coisas que me fez abandonar a organização das Testemunhas de Jeová. Outra coisa é a hipocrisia e a mentira que existe aí dentro. A simonia, o favoritismo. Vocês sabem que eu estou falando e é verdade. Se a pessoa tem uma família conhecida aí dentro, ele pode pintar e bordar, fazer o que quiser. Eu já vi diversas vezes jovem dando entrevista na Assembleia de circuito de certa congregação de destaque em Ribeirão Preto, que era um picareta. Ficava com menina na escola, ficava com menina no trabalho, e estava lá dando entrevista como jovem e exemplar. Então, é esse tipo de coisa que não é aceitável. É dois pesos e duas medidas, é uma hipocrisia. Agora, se você for uma pessoa que não tem uma família influente, não tem um nome ali dentro dessa organização, qualquer passo em falso que você der, você vai ser estigmatizado para o resto da sua vida, como um mau exemplo, como uma pessoa que não respeita a autoridade da organização, que não respeita a liderança. É assim, é dois pesos e duas medidas. Se uma pessoa
conhecida, uma família de renome, comete um erro, a outra pessoa é de uma família pobrezinha, é um Zé Ninguém lá dentro, comete o mesmo pecado nas mesmas circunstâncias, do mesmo jeitinho, o julgamento é diferente. Agora, por exemplo, se o resultado for o mesmo, desassocia os dois. Na hora de voltar, é diferente. Até isso. Aquele que tem nome tem favor. E falando até. Então, essa é uma das coisas assim que me deixa louco dentro dessa organização, esse favoritismo. Eu não gosto disso. Para mim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quem que, por exemplo, é o corpo governante? O que eles são? Meros homens como nós. Por que eles não podem ser criticados? Fala para mim. Se até Jeová aceita ser questionado, se até Jesus foi questionado e continuou lá, lidando com as pessoas no dia dele, por que essa classe de homens aí se acham melhor que todo mundo? Um bando de sem vergonha safados vivendo lá nos Estados Unidos no bom e do melhor, sabe? Tirando o maior proveito dos donativos que a gente faz. Se bobear, eles têm lá até vaso sanitário que, depois do uso, faz a limpeza para eles. E você aí, nós aqui, muitas vezes não temos nem o sustento com que nos cobrir. Compara lá o corpo governante com como vivia Jesus Cristo e os apóstolos. O apóstolo Paulo construía tendas. Aonde está na Bíblia, por exemplo, que o apóstolo Paulo recebeu designações teocráticas do corpo governante? O apóstolo Paulo foi designado diretamente por Jesus. Ele só voltou em Jerusalém 3 anos depois disso. E nessa ocasião ainda foi só para conhecer o apóstolo Pedro. Não existe corpo governante, nunca existiu. Lê lá o livro, o relato de Atos, no capítulo 15, vê lá se tinha um corpo governante que estava ali centralizado e tomava decisões sozinho e todo mundo obedecia. Lê o relato lá na sua própria Bíblia da Tradução do Novo Mundo. Você vai ver que as decisões eram tomadas pelos apóstolos, pelos anciãos e pela congregação. Era todo mundo junto. Não tinha uma classe clerical dominante. Vai lá, mostra para mim dentro da Bíblia onde está escrito que os apóstolos enviaram uma carta para o apóstolo Paulo, designando ele para fazer as viagens missionárias. Acha para mim essa designação teocrática aí, que foi o corpo governante que comandava a atividade do apóstolo Paulo. Você consegue, ô testemunha de Jeová? Não consegue, né? Aí entra nos canais apostas e ainda quer debater, que nem um cidadão entrou no meu canal esses tempos, querendo debater comigo, porque eu falei de João 1:1, que ali o 1 é um elo linguístico. Ô, meu amigo, ô seu Zé Ruela, seu bebê chorão, eu sei tudo disso aí que você está falando, mas você é tão burro no afã de defender o corpo governante que você nem raciocinou no objetivo do vídeo. Eu não estou discutindo elo linguístico, eu não estou discutindo porcaria de manuscrito. Nada disso não, meu amigo. Sabe o que eu estou discutindo? A falta de honestidade. Por que é que foi lá e removeram os colchetes de João 1:1 e não explicaram por que na tradução do Novo Mundo atual? Como é que vai lá e incorpora essa preposição ao texto original sem dar nenhuma explicação? A tradução do Novo Mundo 1986 já é uma aberração e assim mesmo ela é mais honesta do que essa tradução atual? Como é que você vai lá e remove João 8 do 1 ao 11 e não dá nenhuma explicação? Na Bíblia anterior tinha lá e tinha explicação do porquê ele era separado. Você está entendendo por quê? Então, assim, ó, é muita desonestidade praticada dentro dessa organização. E esses irmãos que se dizem irmãos, que desrespeitam a própria orientação que eles recebem, não enxergam um palmo à frente do nariz. Se obedecessem mesmo o que o corpo governante diz, não estariam aqui no canal. Por que é que você está aqui no canal? Por que é que você entra e dá comentário?
Você não tem obediência nenhuma. Se eu estou desobediente porque eu abandonei, você está no mesmo barco, meu amigo. Vocês que entram aqui no canal para fazer críticas, mas eu peço para vocês, continuem vindo. Que a melhor coisa que tem é isso, é vocês mesmos nos dar munição e prova para comprovar para todas as outras pessoas quão ignorantes e quão cegos vocês são. E vocês ajudam a fomentar o canal e que ele se torne realmente relevante, porque quanto mais comenta, melhor para quem está no YouTube é. Então continue vindo, continue dando seus comentários, continue malhando aqui o canal. Você não pode fazer isso lá com o corpo governante, né? Lá você não pode falar nada, né? Você não pode ficar bravinho com os anciãos lá. Se você ficar bravinho com os anciãos, você vai ser repreendido, vai perder privilégio, vai parar de levar o microfone, vai parar de arrumar o microfone pro orador, né? Não é? Vai parar de dirigir o campo de vez em quando. Então você tem que ficar com a boquinha fechada. Mas aqui, entra aqui. Pode vir, pode vir, pode vir. Aqui você pode vir falar à vontade. Você ainda produz munição para nós aqui no canal, para mostrar para as pessoas aí como vocês são. Não precisa a gente falar nada, é vocês mesmos que comprovam. Muito obrigado. Continue vindo aqui. É, ainda falando dessa questão do porquê eu abandonei essa organização. Cara, são tantas coisas. Vocês que já acompanharam a minha história sabem, né? Das falcatruas que foram feitas comigo, com a minha família, o tratamento, né? Diferenciado para aqueles que têm um nome, para aqueles que têm grana aí dentro. Então, é tudo diferente, né? Essa credulidade, essa fé cega em homens, que é o fideísmo, é... foram todas as coisas que foram chegando a um ponto que já não estava mais dando para aguentar. E tudo que você faz, você é errado. Se os outros praticam contra você, você tem que ir lá, não, mas é imperfeição. Deixa nas mãos de Jeová. Só que quando é você que faz alguma coisa que eles não aprovam, pode esquecer, meu amigo. Eles te cobram na hora. Comigo sempre foi assim. Quantos e quantos eu vi anciãos que até viram pornografia, anciãos que batiam na esposa e que fizeram várias e várias outras coisas erradas. Sonegação de imposto e vai por aí afora. E continuaram. Agora, às vezes que a gente faz um passinho em falso, por mínimo que seja, é chamado a atenção. Ninguém deixa nas mãos de Jeová. Você tem que prestar satisfação, enquanto os outros não. Então é um tratamento assim, com dois pesos e duas medidas. Então foi chegando a um ponto que isso foi saturando tanto a nossa mente e o coração, que a gente resolveu não ir mais. E aí, conjugado, sabe com o quê? Com os crescentes casos de pedofilia que vinham à tona. E a organização tentando dar um jeito de passar um pano, em vez de ter a humildade de chegar e reconhecer, não, temos isso sim. Mas estamos tentando fazer alguma coisa para melhorar. Não, eles preferem querer encobertar essas coisas. Eles querem encobertar essas coisas para se pagar como uma única religião verdadeira. Aí você vai lá, vê a corte real australiana, algo que aconteceu de verdade. Cadê? Eu esperei mais de um ano para ver se a organização ia se pronunciar sobre isso. Se ela ia comentar alguma coisa sobre a Corte Real Australiana lá no site, que eles estavam sendo julgados por esses casos de pedofilia lá na Austrália. Eles nunca fizeram isso. Aí você vai lá, de repente passa um tempo, aí lá na Noruega, e eles perderam um subsídio, um incentivo do governo de 1,5 milhão, de US$ 1,5 milhão, de 1,5 milhão ao ano. Eles perderam isso por causa das práticas do ostracismo e de como eles tratam, né, todos os jovens nos casos de pecado, nesse próprio caso aí de abuso, o tratamento que é concedido. Eles vêm e reclamam, entram na justiça contra isso.
mas não falam para você o porquê. Ah, nós ficamos até assustados quando recebemos. Você ficou assustado nada, vocês já sabiam o que ia acontecer. Porque aqui na Europa os governos não vão fazendo as coisas assim do jeito que eles querem, não. Eles te dão uma oportunidade, te mostram o porquê antes de tomar uma atitude. Só tomam atitude quando não tem mais jeito. E vocês vêm aí pagar de falsos, enganando os irmãos no mundo. É por isso, né, que tem uma sentinela, ou despertar, eu não lembro. Se eu não me engano, é uma sentinela num artigo de estudo que dizia para a gente não procurar saber como é feita a obra nos outros países. Sabe por que que eles pediram isso? Para você não saber como que é tudo diferente. Não é mais a língua pura, que nem a gente aprendeu antigamente na década de 80, na década de 90. E tudo era igual no mundo inteiro. Nunca foi. Só que agora a gente tem a internet e dá para saber, né? Aí a desculpa é essa, ó, procure não saber como faz a obra lá, porque pode ser diferente. E às vezes você querendo saber sobre isso, comenta aqui, comenta aquilo ali, os governos podem agir contra nossos irmãos. Mentem para vocês, né, descaradamente. Então, culminou, né, que a gente passou a ver vários casos comprovados pela, pelas autoridades de abuso sexual dentro da organização e do encobertamento proposital dos anciãos. Então, tudo isso foi levando, né, a gente a concluir que essa organização, ela é mais uma organização como qualquer outra. E depois passou também uma coisa que eu comecei a notar muito, é a adoração ao corpo governante. Igualzinho faz com o que fizeram com o bezerro de ouro. Lembra do bezerro de ouro? Os israelitas lá no passado, eles fizeram o bezerro de ouro. Se você pegar o relato lá em Êxodo, você vai ver. Eles fizeram aquele objeto e disseram que não era um Deus novo, era em homenagem a Jeová. Aquele bezerro de ouro representava Jeová. Hoje a organização adora o seu bezerro de ouro, que é o corpo governante e o logotipo JW. Comecei a perceber anciãos fazendo oração e pedindo bênção especial ao corpo governante. Abençoe esse corpo governante. Quem que eles são, meu amigo? Eles não são inspirados, cometem erros e ainda jogam a culpa em Jesus. Lembra da Sentinela em fevereiro de 2017? Jesus não prometeu alimento espiritual perfeito. Não, ele prometeu alimento no tempo apropriado. Pô, meu, como que o alimento vai ser apropriado se ele não é bom? Como que ele vai vir no tempo apropriado sem ser bom? Quer dizer, Jeová e Jesus ficam mandando um monte de porcaria lá pra gente. Aí de vez em quando manda alguma coisa certa. Vocês já pararam para pensar no ridículo que é isso? Sendo que a Bíblia fala que todo presente, toda dádiva perfeita vem do Pai, das luzes celestiais, vem lá de Deus. Como é que Deus vai alimentar o povo dele com porcaria? Com luz que clareia mais e mais até até o dia estar firmemente estabelecido. Ah, larga a mão, larga a mão de acreditar em lorota. Então foi isso que eu fui pensando e vendo, comparando com a Bíblia. Eu cheguei à conclusão, não adianta, isso aqui não é uma organização que pratica o que a Bíblia realmente ensina. Bíblia lá é só um pano de fundo. Agora a organização, veja só, né, antigamente o que nós víamos, né, publicações com os irmãos direto, né, com pasta no serviço de campo, trabalhando, pregando com as pessoas, agora não. Tudo de capacetinho, tudo de coletinho e adorando o JW lá nas construções. O seu cara de pão caiu. Você não pode se empenhar em ter um bem material bom para você, uma casa boa, um carro bom. Eles podem. Você já parou para pensar nisso? Nós não está no tempo do fim. Não temos que simplificar a vida. Por que você e eu, por que nós temos que simplificar ao passo que eles melhoram cada vez mais? Para que construir estúdios de áudio e vídeo em Ramapô? Para que uma nova sede em Warwick, se tudo que já tinha estava bom? Ai, mas é para deixar para o novo mundo, para ser usado lá, para ajudar as pessoas. Ô, seu Zé Ruela, Deus, se você acredita em Deus, se você acha que ele destrói aquele Ramapô lá e não constrói na hora que ele quiser com o estalar de dedos,
Se precisar disso lá no Novo Mundo, lá, ele não pode fazer isso? Deus é um incapaz? Olha, eu peço até desculpa, porque tem hora que a gente se exalta, porque é muita chupa-dedice, é muita cara de pão caiu, é muita imbecilização das pessoas, e você continua demonstrando fé no corpo governante. Se a Bíblia disser para você, vá para a direita, e o corpo governante falar para você, vai para a esquerda, você está lendo na Bíblia, você vai obedecer primeiro o corpo governante do que o que está escrito na Bíblia. É por isso que eu nunca servi para ser testemunha de Jeová. Porque se eu sempre fui assim, se eu olhava alguma coisa aqui, na Bíblia, tá escrito A, eu seguia o A. Mesmo que o corpo governante falasse que não é A, é o B. Enquanto nós não falar que é A, você tem que seguir o B. Então é por isso. Quem pensa assim, não adianta entrar na organização da Testemunha de Jeová. Então eu já faço um apelo para você que está ouvindo esse vídeo aqui, né, você que está vendo esse vídeo, escutando o que eu estou falando aqui até esse final. Se você dá prioridade à Bíblia e não a homens, não vire testemunha de Jeová. Não entre para essa organização. Porque lá é assim: você tem que obedecer ao que o corpo governante manda. Mesmo que você veja com a Bíblia, que você comprove com a Bíblia que você está certo, se o corpo governante não falar que está certo, acabou. Você vai ser ostracizado, você vai ser diminuído, você vai ser expulso, porque você não obedeceu a esses homens. Então, se você quer obedecer antes a Deus do que aos homens, não seja testemunha de Jeová. Foi por isso que eu abandonei, foi por isso que eu parei, que eu cheguei à conclusão que eu não sirvo para ser, porque eu não consigo obedecer homens. Não é que eu não respeite quem tem autoridade, eu sempre respeitei. Mas assim, a partir daquela autoridade começou a fazer aquilo que não está de acordo com a Bíblia, não me importa quem seja. Se era superintendente de circuito, se era superintendente de distrito, se é o corpo governante, se era o irmão ungido, lasque-se. Se eu tenho que seguir o que a Bíblia manda, vocês também têm. É assim que eu sempre pensei. Então, eu nunca vou servir para fazer parte dessa organização. E nem você que acredita mais na Bíblia do que em homens. Então, fique esperto. Agora, você que quer continuar aí dentro, né? Vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Eu só posso vir aqui e alertar, ver se consigo tocar o seu coração, né? E eu não vou ser hipócrita, não. Eu gostaria que todas as pessoas que eu amo, que estão lá dentro, abandonassem esse antro vil de devassidão que é essa organização. Gostaria mesmo, porque eu tenho amigos aí, ó, que eu vou falar para vocês. Eu amo de coração, amo com toda a minha força, sinto falta deles todos os dias. Só que o tempo começa a passar e você começa a ver que as pessoas não gostam de você ou prezam você como você as preza. Porque se nós fôssemos queridos ali dentro, as várias pessoas que nós consideramos, elas entrariam em contato conosco, perguntariam sobre nós. E algumas dessas pessoas são pessoas que nós mesmo, depois que nos afastamos, tentamos manter algum contato. Só que sempre partiu da gente. Até quando a gente estava lá, sempre partiu da gente. Aí você se afasta, se distancia, ninguém te procura, ninguém te manda um oi, ninguém te pergunta o porquê, ninguém quer saber. Estão mais absortos e preocupados em manter as aparências dentro dessa organização do que com as amizades, porque as amizades não eram verdadeiras. E é essa outra conclusão que eu cheguei junto com a minha família. Nós tínhamos lá, as amizades lá, que nós considerávamos, são amizades que nós levamos no coração da nossa parte. Nós fomos amigos de verdade. Eles não. O amor, a amizade deles é condicionada ao corpo governante. Então, é assim que nos levou a abandonar essa organização é isso: a credulidade, o favoritismo, dois pesos, as duas medidas, a hipocrisia praticada ali dentro, o encobertamento, né, dos casos de abuso sexual de menores no mundo inteiro.
a falsidade desse corpo governante, a adoração ao corpo governante e as falsas amizades, amizades condicionadas, o amor condicionado. É por isso que o amor dentro da organização de Jeová nunca acaba, porque lá ele nunca existiu. Então, pessoal, esse é o vídeo que eu tinha para compartilhar com vocês nesse final de semana. Peço desculpas se eu me exasperei, mas eu precisava falar com vocês um pouquinho aqui do meu coração. Se você, de uma forma ou outra, tirou algum proveito, curta aqui, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que o YouTube reconheça que o canal aqui tem algum valor e possa ajudar outras pessoas. É só isso que eu te peço, tá bem? Então curta, comente e compartilhe. Um abraço e quem sabe até o nosso próximo vídeo na próxima semana.